Em abril de 1912, o maior navio já construído pelo ser humano cruzava o Oceano Atlântico. O Titanic não era apenas um navio, ele era um símbolo. Um símbolo de progresso, tecnologia e confiança no futuro. Naquela noite, mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. Famílias inteiras, empresários, trabalhadores, crianças, pessoas comuns que acreditavam estar seguras no navio mais avançado do mundo. Mas às 23h40 da noite de 14 de abril, algo aconteceu. O Titanic colidiu com um iceberg. O impacto não pareceu grande. Não houve uma explosão. Não houve um grande barulho. Na verdade, muitos passageiros mal perceberam o que havia acontecido. E é exatamente aqui que começa um dos aspectos mais intrigantes da história. Porque a pergunta que poucos fazem não é apenas como o Titanic afundou. A pergunta mais fascinante é outra. O que estava acontecendo dentro da mente das pessoas naquele momento? Por que muitas delas não reagiram imediatamente? Por que algumas permaneceram incrivelmente calmas? E por que outras entraram em pânico completo? Hoje, mais de um século depois, psicólogos e cientistas estudaram profundamente relatos de sobreviventes. E o que eles descobriram revelou algo surpreendente sobre a mente humana, algo que continua acontecendo até hoje. Nos primeiros minutos após a colisão, a maioria das pessoas não acreditava que havia perigo real. Mesmo quando membros da tripulação começaram a preparar os botes salva-vidas em muitos passageiros, continuaram conversando. Alguns voltaram para suas cabines. Outros simplesmente permaneceram no salão principal. Isso parece estranho para nós hoje, mas existe uma explicação psicológica laélica para esse comportamento. Nosso cérebro possui um mecanismo chamado negação cognitiva. Quando enfrentamos uma informação extremamente ameaçadora, a mente muitas vezes tenta rejeitar essa realidade. Não porque somos irracionais, mas porque aceitar imediatamente um perigo extremo pode gerar um colapso emocional. Então o cérebro tenta proteger a mente. Ele cria uma sensação de normalidade, uma espécie de ilusão temporária. E esse fenômeno é mais comum do que imaginamos. Em diversos desastres históricos, investigadores perceberam o mesmo padrão. As pessoas tendem a subestimar o perigo nos primeiros momentos. Isso aconteceu em incêndios, em acidentes aéreos e em diversas situações de emergência. O cérebro precisa de tempo para aceitar que algo realmente grave está acontecendo. Outro fator psicológico extremamente importante naquela noite foi o chamado efeito da autoridade. Muitos passageiros confiavam completamente na tripulação. Afinal, o Titanic era considerado praticamente inafundável. Se os oficiais não demonstravam pânico imediato, então talvez não houvesse motivo para preocupação. Esse comportamento revela algo profundo sobre a mente humana. Nós somos uma espécie social. Durante milhares de anos de evolução, sobrevivemos em grupos. E por isso nosso cérebro desenvolveu um mecanismo muito poderoso: a tendência de observar o comportamento dos outros antes de agir. Quando estamos em uma situação ambígua, nossa mente procura sinais sociais. Se as pessoas ao nosso redor parecem calmas, nosso cérebro interpreta que talvez não exista perigo imediato. Esse fenômeno é conhecido como prova social, e ele influencia decisões humanas o tempo todo. Mas conforme o tempo passou naquela noite, a realidade começou a se tornar impossível de ignorar. A água estava entrando no navio. Os oficiais começaram a ordenar o embarque nos botes salva-vidas. E naquele momento, outro mecanismo psicológico começou a surgir: o instinto de sobrevivência. Esse instinto é uma das forças mais poderosas da mente humana. Ele ativa regiões profundas do cérebro responsáveis por respostas rápidas. A frequência cardíaca aumenta, a respiração muda, o corpo libera adrenalina. Tudo isso acontece em questão de segundos. Mas o que mais surpreende os cientistas é que o instinto de sobrevivência não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Algumas entram em pânico, outras ficam paralisadas, e algumas conseguem agir com surpreendente clareza. Esse fenômeno continua intrigando psicólogos até hoje. Um dos relatos mais fascinantes daquela noite envolve os músicos do Titanic. Mesmo enquanto o navio afundava, eles continuaram tocando. Isso não era apenas um gesto simbólico. A música tinha um efeito psicológico poderoso. Ela ajudava a reduzir o pânico, criava uma sensação temporária de ordem em meio ao caos. E esse comportamento revela algo profundo sobre a natureza humana. Mesmo em situações extremas, muitas pessoas tentam preservar algum senso de normalidade. Isso ajuda a mente a lidar com o medo.
Mas talvez o aspecto mais surpreendente do Titanic tenha sido o comportamento de algumas pessoas que escolheram ajudar os outros. Relatos mostram passageiros abrindo mão de seus lugares nos botes salva-vidas, oficiais permanecendo no navio para organizar evacuações, pessoas ajudando desconhecidos. Esses atos revelam outro lado da mente humana, um lado que muitas vezes surge justamente nos momentos mais difíceis: o altruísmo, a capacidade de colocar a sobrevivência de outra pessoa acima da própria. E embora esse comportamento possa parecer raro, pesquisas mostram que ele aparece com muito mais frequência do que imaginamos, especialmente em situações extremas. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Se estivéssemos naquela mesma situação, então como nós reagiríamos? Entraríamos em pânico? Permaneceríamos calmos? Ajudaríamos outras pessoas? Ou simplesmente ficaríamos paralisados? A verdade é que ninguém sabe exatamente. Porque o comportamento humano, em situações extremas, depende de uma combinação complexa de fatores: experiências passadas, personalidade, contexto social e até pequenos detalhes do ambiente. E é exatamente por isso que o Titanic continua fascinando cientistas e psicólogos mais de um século depois. Não apenas como um desastre histórico, mas como uma janela para compreender algo muito mais profundo: a mente humana. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante naquela noite. Algo que os pesquisadores começaram a perceber apenas décadas depois. Quando analisaram cuidadosamente os relatos dos sobreviventes, perceberam que o comportamento das pessoas no Titanic não foi completamente caótico. Na verdade, houve padrões. Padrões muito claros. E esses padrões revelam algo profundo sobre como a mente humana funciona diante de uma ameaça extrema. Quando o cérebro percebe que a sobrevivência está em risco, ele entra em um estado conhecido como modo de sobrevivência. Nesse estado, o cérebro prioriza três respostas principais: lutar, fugir ou congelar. Esse mecanismo é antigo, extremamente antigo. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos de evolução, muito antes de existirem cidades, navios ou tecnologia. Naquela época, nossos ancestrais enfrentavam predadores, tempestades, fome. E sobreviver dependia da capacidade de reagir rapidamente ao perigo. Quando o cérebro detecta uma ameaça, uma pequena estrutura chamada amígdala cerebral entra em ação. Ela envia sinais de alerta para todo o corpo. A frequência cardíaca aumenta. A respiração acelera. Os músculos se preparam para agir. É o sistema biológico da sobrevivência sendo ativado. Mas existe algo fascinante nesse processo. Esse sistema não foi projetado para lidar com situações complexas como um grande desastre coletivo. Ele foi projetado para responder a perigos imediatos e claros, como um animal atacando, ou uma ameaça visível. No caso do Titanic, a ameaça não era imediatamente óbvia. Não havia fogo, não havia explosões. O navio parecia estável. E por isso o cérebro de muitas pessoas demorou para interpretar corretamente o perigo. Esse atraso psicológico é conhecido como normalcy bias, ou viés de normalidade. É a tendência da mente humana de acreditar que as coisas continuarão funcionando como sempre funcionaram, mesmo diante de sinais claros de que algo está errado. Esse viés aparece em diversas situações: em desastres naturais, em crises financeiras, em acidentes e até em conflitos. Muitas pessoas simplesmente não conseguem aceitar imediatamente que uma situação realmente grave está acontecendo. E isso pode atrasar decisões importantes. No Titanic, esse fenômeno fez com que muitos passageiros demorassem para procurar os botes salva-vidas. Alguns até voltaram para suas cabines para buscar objetos pessoais. Outros permaneceram nos salões, acreditando que tudo seria resolvido. A mente humana tenta proteger a si mesma da realidade quando ela é difícil demais de aceitar. Mas conforme a situação ficava mais clara, outro fenômeno psicológico começou a surgir: o comportamento das multidões. Quando muitas pessoas enfrentam uma situação inesperada ao mesmo tempo, o comportamento individual tende a se transformar. Algumas pessoas começam a observar as reações ao redor. Outras seguem quem parece ter mais controle da situação. E muitas simplesmente acompanham o movimento da maioria. Esse comportamento coletivo pode gerar duas reações completamente diferentes. Em alguns casos, pode surgir pânico, mas em outros casos, pode surgir cooperação. E no Titanic, algo surpreendente aconteceu. Apesar da gravidade da situação, relatos mostram que o nível de pânico generalizado foi menor do que muitos imaginam. Grande parte das pessoas manteve algum nível de organização. Filas foram formadas, ordens foram seguidas.
E isso aconteceu em grande parte por causa da estrutura social da época. Naquele período, existia uma forte valorização de disciplina e hierarquia. Ordens de oficiais eram raramente questionadas. E isso ajudou a manter algum grau de controle. Mas também teve um efeito inesperado. Algumas pessoas hesitaram em agir por conta própria. Esperaram instruções. Esperaram autorização. Esperaram sinais claros do que fazer. E em situações de emergência, tempo é tudo. Cada minuto conta. Outro aspecto profundamente humano daquela noite foi a forma como as pessoas lidaram com o medo. O medo é uma emoção poderosa, mas ele não se manifesta da mesma forma em todos. Algumas pessoas entram em pânico, outras ficam completamente silenciosas, e algumas surpreendentemente permanecem calmas. Essa diferença acontece porque o cérebro humano possui diferentes formas de lidar com o estresse. Algumas pessoas entram em estado de hiperatividade, tentam agir rapidamente, tomar decisões, buscar soluções. Outras entram em um estado chamado congelamento psicológico. Elas ficam momentaneamente incapazes de agir, não porque são fracas, mas porque o cérebro está processando uma quantidade enorme de informações ao mesmo tempo. É uma pausa involuntária do sistema nervoso, uma tentativa de reorganizar a percepção da realidade. E isso também foi observado em muitos relatos de sobreviventes. Algumas pessoas simplesmente ficaram paradas por alguns momentos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas talvez um dos aspectos mais impressionantes do Titanic tenha sido a quantidade de atos de coragem registrados naquela noite. Histórias de pessoas ajudando desconhecidos, de homens abrindo espaço para mulheres e crianças, de membros da tripulação permanecendo em seus postos, mesmo sabendo que talvez não sobrevivessem. Esses comportamentos revelam algo profundamente importante sobre a natureza humana. Em situações extremas, dois impulsos podem surgir ao mesmo tempo: um instinto de sobrevivência e um instinto de proteção ao grupo. Somos uma espécie social. Durante milhares de anos, sobreviver dependia da cooperação. E por isso nosso cérebro também desenvolveu circuitos relacionados à empatia e ao altruísmo. Em alguns momentos, esses circuitos podem ser tão fortes quanto o próprio instinto de autopreservação. E isso explica por que tantas histórias de heroísmo surgem justamente nos momentos mais difíceis da história. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda que emerge dessa história. Uma pergunta que continua intrigando os cientistas até hoje. Se estivéssemos naquela mesma situação, como reagiríamos? Seríamos capazes de manter a calma? Seríamos capazes de ajudar outras pessoas? Ou seríamos dominados pelo medo? A verdade é que ninguém pode responder isso com absoluta certeza, porque o comportamento humano é altamente influenciado pelo contexto, pelo ambiente, pelas pessoas ao redor e pelas circunstâncias específicas de cada momento. Mas o estudo da psicologia do Titanic revelou algo extremamente importante. Nossa mente é poderosa, mas também é profundamente influenciável. Ela reage a sinais sociais, a contextos, a emoções. E muitas vezes nossas decisões não são tão racionais quanto acreditamos. Elas são moldadas por processos invisíveis que acontecem dentro do cérebro. Processos que operam em silêncio, quase sem que percebamos. E talvez seja exatamente por isso que a história do Titanic continua tão fascinante mais de um século depois. Porque ela não fala apenas de um navio. Ela fala da natureza humana. Ela revela como pensamos, como reagimos ao perigo, como lidamos com o medo, e como nossas decisões podem mudar completamente diante de determinadas circunstâncias. Talvez a maior lição dessa história seja esta: entender como a mente humana funciona pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes. Pode nos ajudar a perceber quando estamos reagindo automaticamente, quando estamos sendo influenciados pelo ambiente, ou quando estamos simplesmente seguindo o comportamento das outras pessoas. Porque quanto mais compreendemos os mecanismos invisíveis da mente, mais preparados estamos para lidar com situações difíceis. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que a psicologia pode nos fazer. Não apenas o que aconteceu naquela noite no Titanic, mas o que acontece dentro da mente humana quando somos colocados diante de decisões que podem mudar tudo. Se você quer continuar explorando os fenômenos invisíveis que moldam o comportamento humano, inscreva-se no Cogniara, porque aqui nós investigamos os mecanismos psicológicos que influenciam nossas decisões todos os dias, ou mesmo quando não percebemos.